Então, pessoal, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz para poder resolver esse exercício aqui, tá? O que a gente tem que olhar primeiro? A gente tem que olhar primeiro o seguinte, que aqui, ó, onde está colocado, eu tenho um Y, tá? Ou seja, eu tenho um Y desenhado aqui, ó, tá? Tá desenhado em forma de T, mas eu tenho um Y, onde eu tenho uma ligação em A, uma ligação em C e uma ligação em D, certo? Aqui eu tenho RA, RB e RC, certo? O que eu vou fazer agora? Então eu vou pegar essa condição aqui e vou transformar num delta, tá? O que eu vou ter então? R1, R2 e R3, certo? Então o meu circuito, esse circuito que está desenhado aqui, ele vai ficar como? Ele vai ficar nesse formato aqui agora. Ele vai ficar, então, primeiro o delta dentro, tá? O teu delta ali dentro. Em paralelo, então aqui vai ser R1, R2 e R3, tá? Então, remontando ele, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui em cima, eu tenho o resistor. Ele tem resistor de 6 ohms. Aqui em paralelo também tem o resistor de 6 ohms. E aonde eu quero saber o valor de V0. Tá? E aqui eu tenho... Perdão. Aqui eu tenho minha fonte posicionada, certo? Que é de 10 volts. E aqui liga aqui embaixo. Redesenhando melhor, então a gente pode também redesenhar melhor esse circuito, para que ele fique de forma diferente, vai ficar mais fácil de a gente visualizar. Eu teria então que aqui um resistor aqui, dois resistores em paralelo nesse sentido aqui. Então aqui seria o de 6 ohms, aqui seria o R1, tá? Aqui, ligado aqui, eu tenho o resistor, o R3, e aqui eu tenho o R2 e o resistor de 6 ohms, o outro resistor de 6 ohms, e aqui eu quero V0, tá? Para encontrar V0, então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual a tensão nesse ponto. Como que eu posso fazer? Eu posso ir reduzindo esse circuito para ficar aqui. Então, o que acontece? Eu posso fazer o paralelo entre esses dois aqui, para ficar um resistor só, certo? E depois fazer o circuito, fazer as outras soluções desse circuito que podem ocorrer, tá? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber a tensão nesse ponto. A tensão nesse ponto vai depender da resolução desses circuitos. A resolução desse circuito. Então, eu preciso fazer essa resolução especificamente, tá? O que a gente vê de cara? Vê de cara que esses dois aqui são em paralelo. Então, eu posso redesenhar aqui e colocar o seguinte, ó. Que eu vou ter um resistor aqui em paralelo com a minha fonte. E esse resistor aqui, que é o resistor R1 em paralelo com 6 ohms. Eu tenho aqui eu vou deixar quieto, tá? E aqui eu tenho outro resistor de muito gordinho. Diminui. Resistor de 6 ohms. Aqui é o meu R2 e aqui é o meu R3. Tá? O que eu posso ver? Ó? Observem aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho um circuito
que está em paralelo com esse resistor R3, mas ao mesmo tempo eles estão em série entre eles. Então eu também posso redesenhar ele. Eliminando o R3, eu posso desenhar ele assim, com aquele resistor R1 em paralelo com os 6 ohms, né? Daí eu tenho que calcular o valor. Nesse caso eu não sei o valor de R1, então eu não consigo calcular o valor. Mas eu tenho aqui, ó, o R2 e o 6 ohms. E aqui eu quero saber a tensão aqui V0, tá? Então com isso, o que eu posso fazer? Eu posso também fazer aqui, ó. Posso ver a queda de tensão aqui em cima, né? Eu vou ter um resistor aqui, vou ter esses dois. Então eu posso reduzir esse circuito, fazer ele fazer ele assim ainda. Então tem aquele resistor R1 paralelo com 6 ohms. E aqui eu posso fazer o R2 em paralelo com 6 ohms. Tá? Com isso, eu consigo calcular essa corrente aqui, ó. Calcular a corrente I aqui, I1 ou IA, para não ficar uma coisa, essa corrente. Tá? Com o valor dessa corrente calculada, que aqui eu sei que é 10 volts, com a corrente calculada, eu consigo calcular, aqui eu vou ter V0 e aqui eu vou ter V1, tá? Por exemplo, V1 vai ser quem? Vai ser o resistor R1 em paralelo com 6 ohms, vezes a minha IA. Aí, com isso, eu consigo entender que consigo calcular que minha V0 vai ser quem? Vai ser a minha V, ou melhor, vou colocar aqui os meus 10 volts, menos a minha V1. Já encontrei meu valor do V0. Daí. Certo, pessoal? Mais ou menos nessa linha. Ok? Valeu. Obrigado.